E se eu dissesse que 82% dos grandes executivos acreditam que uma ferramenta específica é o grande segredo para multiplicar a receita? Mas 61% deles admitem que as próprias empresas se recusam a usá-la. Nossa, parece uma loucura, né? Totalmente. Porque no mundo corporativo tradicional, existe quase uma obsessão por precisão, sabe, previsibilidade. Uhum. É um terreno muito confortável para a gestão. O ecossistema dos negócios adora aquilo que pode ser, medido e colocado num gráfico de barras. Exato. Pense na construção de uma ponte. A engenharia exige cálculos exatos, o peso milimétrico. E se a cartilha for seguida à risca, a ponte se sustenta. É um universo governado por planilhas, tudo muito limpo, muito binário. Pois é, a previsibilidade passa aquela sensação de controle. E no fim das contas é isso que todo conselho de administração busca quando fecha o trimestre. Mas aí a gente introduz uma palavra que faz muitos desses executivos tradicionais se arrepiarem, que é a criatividade. Ah, sim, a temida criatividade. E, de repente, toda aquela precisão matemática parece ser jogada pela janela. Historicamente, a criatividade nos negócios tem sido tratada como aquela palavra da moda, quase mística, sabe? Sim, algo nebuloso. Isso. Aquela coisa que a equipe de design usa entre puffs coloridos, mas que a diretoria financeira não sabe muito bem como colocar numa célula do Excel. A grande questão que sempre paira no ar é essa. Será que a criatividade é só um conceito estético para deixar as coisas bonitas ou ela realmente paga as contas de forma bruta numa empresa? E é exatamente isso que torna a nossa imersão de hoje absolutamente imperdível. Nós vamos mergulhar nas entranhas de um estudo incrivelmente detalhado. O famoso relatório O Dividendo Criativo. Exatamente. Como a criatividade impacta os resultados dos negócios. É um relatório de liderança de pensamento que foi conduzido pela Forrester Consulting e encomendado pela Adobe lá em agosto de 2014. E o detalhe crucial aqui, para quem está acompanhando a nossa análise, é que eles não foram perguntar para meia dúzia de artistas, sabe? Não foram diretores de cinema. Nada disso. Eles entrevistaram 324 tomadores de decisão em empresas de grande porte, as chamadas Enterprise, e nas maiores economias do mundo. Estados Unidos, Reino Unido, França. Japão e Alemanha também entram nesse pacote. E a missão deles com esse estudo foi muito pragmática. Eles queriam extrair a verdade baseada puramente em números. De forma fria e objetiva. Exato. Entender como o investimento em criatividade afeta a receita, a participação de mercado e a retenção de talentos de uma corporação gigantesca, separando a boa intenção da prática real. E os dados, olha, revelam um padrão assustadoramente claro. Uma linha direta entre a capacidade de inovar e a margem de lucro. A criatividade deixou de ser mística. Ela se provou uma ferramenta bruta de sobrevivência. Vamos desvendar isso. Porque para entender como essa engrenagem funciona e gera dinheiro, a gente precisa primeiro definir o que estamos tentando medir. Com certeza, porque parece haver um abismo gigantesco entre o que as empresas dizem nos relatórios anuais e o que elas realmente fazem na segunda-feira de manhã, né? Perfeito. Para colocar isso em perspectiva, o estudo traz uma definição fantástica da Teresa Amabile. Ela é professora da Harvard Business School. Essa citação é ótima. Ela diz o seguinte, olha só. Criatividade é a produção de ideias novas e úteis. E inovação é a implementação bem-sucedida dessas ideias criativas. O fascinante aqui é essa distinção. Ela é a pedra angular de toda a nossa exploração de hoje. A criatividade é a matéria-prima, sabe? A faísca inicial. E a inovação é o motor rodando com essa faísca. Sem a primeira, simplesmente não existe a segunda. E muitas empresas tentam inovar só otimizando processos antigos, né? Pois é, o que é apenas eficiência. A verdadeira inovação exige a produção do novo e do útil. E o que a pesquisa revelou foi um paradoxo gigantesco no mercado global. Os números desse paradoxo são difíceis de acreditar.
82% das empresas pesquisadas afirmam categoricamente que existe uma conexão forte entre a criatividade e os resultados financeiros. Ou seja, um consenso quase absoluto de que a ferramenta funciona. Sim, mas aí quando os pesquisadores viraram o espelho e perguntaram sobre a realidade interna dessas mesmas empresas, 61% confessaram que não veem as suas próprias organizações como criativas. É um choque de realidade. E piora, porque apenas 11% dizem que as práticas internas estão perfeitamente alinhadas com firmas que o mercado reconhece como criativas. E o dado que mais me deixou perplexo, 10% dizem que as práticas de suas empresas são exatamente o oposto do que as empresas criativas fazem. O oposto. Isso mostra a raiz profunda dessa desconexão. Porque os executivos sabem que algo dá dinheiro, mas se recusam a implementar. Por quê? A resposta está na forma como a liderança tradicional foi moldada nas últimas décadas. Muitos líderes ainda veem a criatividade como algo puramente qualitativo, algo intangível, que não pode ser cobrado numa reunião. Eles terceirizam isso, né? Exato. Para eles, a palavra criativo remete a um departamento isolado no fundo do corredor. Eles deixam para a agência de publicidade, em vez de tratar como um motor que deveria permear a logística, o atendimento, o RH. Para quem nos escuta, é tipo pagar a mensalidade da academia mais cara da cidade, todo mundo sabe que faz bem para a saúde, melhora o condicionamento. Mas quase ninguém vai. Exatamente. A esmagadora maioria simplesmente paga a taxa e nunca aparece para treinar. Porque dá trabalho, exige suor, muda a rotina. É a zona de conforto corporativa. E é aí que eu pergunto, se a maioria está fugindo do treino, o que acontece com aquela minoria de empresas que efetivamente calça os tênis e vai suar a camisa todos os dias? Essa é a virada de chave do estudo. Quando a Forrester foi analisar os balanços financeiros e comparar a minoria criativa com a maioria tradicional, os resultados provaram que o termo dividendo criativo é literal. Dinheiro em caixa. Literalmente. Estamos falando de dinheiro. Eles avaliaram o crescimento de receita comparando 2013 com 2012 e a diferença não foi sutil. Foi um massacre competitivo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Peguem este dado. 58% das empresas que promovem ativamente a criatividade relataram um crescimento de receita de 10% ou mais naquele curto período. E crescer 2 dígitos em empresas gigantes é algo monumental. É absurdo? Agora, quando olhamos para as empresas menos criativas, apenas 20% alcançaram esse mesmo patamar. É uma vantagem de fator de 3,5 para 1. E não para na receita absoluta, né? O estudo também mediu o market share. Sim, a participação de mercado. As empresas criativas têm 1,5 vezes mais chances de comandar a posição de liderança absoluta em seus setores do que os concorrentes estagnados. Há uma explicação muito prática para isso. Tem uma aspa de um vice-presidente sênior de experiência do cliente de uma empresa de tecnologia que resume bem. O que ele disse? Ele afirmou que empresas criativas criam produtos que dão aos clientes novas experiências ou adicionam valor às suas vidas, e que isso impacta diretamente o lucro final. Ou seja, não é sobre redesenhar o logotipo da empresa. Exato. É sobre a reinvenção constante de como o mercado consome o que é oferecido. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel do advogado do diabo agora. Conhecendo o ceticismo do mundo dos negócios, um executivo conservador ia questionar a causalidade disso? Ah, com certeza. A famosa correlação versus causalidade. Ele diria, tipo, será que a criatividade realmente gera o lucro? Ou será que essas empresas já são gigantes, têm cofres cheios e por causa desse dinheiro sobrando, elas têm o luxo de brincar de ser inovadoras? Isso levanta uma questão importante. É, de longe, o contra-argumento mais comum nas diretorias. A ideia de que a inovação é sintoma de riqueza. Um privilégio de quem já venceu, né? Exato. Mas a análise profunda das trajetórias refuta essa visão através de um mecanismo chamado de inovação guiada pelo design, o Design-Led Innovation. Deixa eu ver se entendi a mecânica. Isso significa colocar as necessidades reais e não atendidas do usuário no centro de tudo, antes mesmo da tecnologia ou viabilidade financeira. Perfeito.
As empresas que deram os maiores saltos e desbancaram líderes não fizeram isso porque tinham mais dinheiro. Fizeram porque usaram a criatividade aplicada para resolver fricções que os líderes ignoravam. Tipo os bancos digitais hoje em dia. Ótimo exemplo. Pense em como o mercado financeiro operava há uma década. Filas, burocracia. As novatas não tinham o capital dos grandes bancos. Mas usaram o pensamento criativo para redesenhar a experiência do zero no celular. A criatividade não foi o que sobrou depois do lucro. Foi a picareta usada para quebrar o monopólio e roubar o market share. O lucro massivo foi a consequência. É fascinante pensar por esse ângulo. A criatividade não é o enfeite do bolo, é o fermento da massa. Mas para que esse fermento funcione, alguém precisa colocar a mão na massa. E aí entramos no fator humano. Exato. As pessoas. Como a decisão de ser uma empresa criativa altera o dia a dia de trabalho. Porque a empresa vai precisar dos melhores cérebros operando na capacidade máxima, certo? Com certeza. O relatório ilumina muito bem que a criatividade não funciona como um interruptor que o executivo liga e desliga por decreto. Não é mágica. Não é. Ela é um ecossistema frágil que precisa ser cultivado. E o ambiente psicológico do escritório é o solo desse ecossistema. Para visualizar melhor, imagine plantar uma semente no meio do asfalto de uma rodovia movimentada e gritar com ela, exigindo que cresça e dê frutos. Impossível. É impossível. A cultura corporativa é esse solo. Se o terreno não for um ambiente seguro para testar o absurdo e cometer erros, a inovação morre na raiz. Ninguém vai arriscar uma ideia genial se o preço do erro for a demissão. E os dados sobre retenção de talentos refletem exatamente a qualidade desse solo fértil. Os números são muito contundentes. 69% das empresas criativas relataram ter ganhado prêmios do tipo melhor lugar para trabalhar. 69%. Sim, e entre as focadas apenas em eficiência tradicional, só 27% conseguiram isso. A visibilidade muda muito. Muda. 83 firmas criativas ganharam atenção nacional por seu ambiente de trabalho, contra apenas 26 das menos criativas. É uma diferença de 3 para 1. E a mola propulsora disso tudo é a relação da liderança com a famosa cultura do erro, né? Exatamente. A forma como lidam com a falha. O que nos leva a um ponto de tensão bem forte. É muito bonito falar de cultura do erro no Vale do Silício, desenvolvendo um aplicativo de fotos. Mas e se a empresa fabrica componentes de aviação? Ah, aí o cenário muda. Ou se é uma farmacêutica desenvolvendo remédios? Como é que se abraça o erro num contexto onde a falha pode ser trágica? Se conectarmos isso a um panorama maior, veremos que as empresas criativas maduras sabem diferenciar a negligência operacional do risco inovador. Faz sentido. Elas não toleram erros na linha de montagem ou na dosagem de um remédio. O que elas fazem é construir caixas de areia. Ambientes de teste. Isso. Ambientes simulados e seguros, onde o erro não apenas é permitido, mas é a meta. Tem um diretor de criação de uma agência global que resumiu bem isso. O que ele falou? Ele disse que é preciso estar disposto a assumir riscos, disposto a falhar e disposto a não seguir a fila com todos os outros. Na prática, isso exige uma transparência radical da gestão. O líder tem que deixar claro quais são as apostas do trimestre e, principalmente, recompensar as tentativas bem estruturadas. Mesmo que o resultado comercial seja um fracasso. Exato. Porque se um funcionário tenta algo novo, falha e perde o bônus de fim de ano, ele nunca mais vai inovar. Vai voltar a fazer só feijão com arroz. Precisamente. O medo da punição é o maior assassino do dividendo criativo. Planejar o risco e celebrar o aprendizado derivado da falha é o que garante as ideias do dia seguinte. Então, o que tudo isso significa? Se já entendemos que o ambiente seguro e o risco calculado geram receita brutal, liderança de mercado e atraem talentos, quais são os passos práticos? A mecânica da coisa. Como é que se engarrafa essa criatividade? Porque lendo o estudo parece que a receita para algo tão abstrato é, na verdade, uma dose pesada de burocracia positiva. Olha, pode soar contraintuitivo, mas a resposta é um sonoro sim. Metas rígidas, orçamentos específicos, novos cargos C-level. Sim para tudo isso. A beleza da descoberta da Forrester é justamente desmistificar criatividade, tirando ela do reino da inspiração divina e colocando na gestão de processos. Gostei dessa frase.
As empresas de sucesso não esperam a inspiração cair do céu. Elas constroem estradas pavimentadas para ela trafegar. E os dados mostram a arquitetura dessa estrada. 58% das empresas criativas definem metas corporativas focadas estritamente em resultados criativos. Não é um vago vamos faturar mais? Não, mesmo. É um mandato do tipo, precisamos gerar 5 soluções novas para o gargalo logístico dos clientes. Além disso, 55% possuem processos formais para avaliar novas ideias. E o teste de fogo é o orçamento, né? 48% garantem que as ideias aprovadas recebam financiamento imediato, ou seja, tem dinheiro garantido para sair do papel. Isso demonstra que uma cultura criativa precisa de um trilho financeiro e processual. Se a inovação não estiver no orçamento oficial do ano, ela não existe. Fica só no discurso. Exato. Se não houver um responsável prestando contas, ela não anda. Por isso o estudo recomenda ações estruturais diretas. Como a criação de assentos na alta diretoria. A contratação de um CDO, que é o diretor executivo de design, ou um CCO, diretor executivo de criação, eles precisam sentar à mesa com um diretor financeiro com o mesmo peso de voto. E a pesquisa também dá um peso enorme à tecnologia nesse processo, né? 62% dos executivos acreditam que a tecnologia é a verdadeira facilitadora da inovação. Ela viabiliza tudo. E mais da metade, 53%, afirmam que adotar novas tecnologias antes da concorrência é o que garante a vanguarda comercial. Mas tem um alerta importante aí. Sem dúvida. A ressalva é que a tecnologia não é uma bala de prata. Comprar o software mais caro não transforma uma cultura engessada numa potência inovadora. A ferramenta pela ferramenta não resolve. Não. As firmas líderes usam a tecnologia para acelerar o aprendizado, criando protótipos em horas em vez de meses, rodando simulações complexas e implementando práticas ágeis de marketing. Práticas ágeis de marketing. Só para garantir que nossa audiência esteja na mesma página, isso seria abandonar aqueles planejamentos anuais engessados. Isso. Em favor de campanhas menores, baseadas em testes rápidos, avaliando a reação do público em tempo real e ajustando a rota toda semana. É a definição exata. Em vez de apostar milhões numa única ideia inflexível, eles fazem dezenas de pequenas apostas tecnológicas. Leem os dados do consumidor e investem pesado só no que funcionou. Bem mais inteligente. Tem uma declaração de um executivo de alimentos e bebidas na pesquisa que consolida isso. Ele diz que a mudança de foco acontece quando o CEO entende o valor e coloca recursos para apoiar isso em toda a empresa. Se não vier do topo da pirâmide, esquece. Se não tiver o aval e o orçamento do CEO, qualquer tentativa é só um desejo frustrado do baixo escalão. A diretoria tem que colocar o dinheiro onde a boca tá. Bom, nós mapeamos um terreno vasto e complexo hoje. E os dados entregam um choque de realidade inegável para o mercado. Um choque muito necessário. Fazendo um apanhado geral da nossa jornada, o dividendo criativo provou não ser obra do acaso. Não é a loteria de contratar um gênio que tem uma epifania de madrugada. Definitivamente não. É o resultado matemático e cultural de corporações que tratam a invenção como principal estratégia de sobrevivência e expansão. E investem em tecnologia cedo, constroem culturas que abraçam o risco de falhar e focam incansavelmente na experiência do cliente. E para quem nos escuta, seja alguém na liderança tentando direcionar a corporação ou um gestor precisando aprovar um projeto fora da curva, a lição é o poder dos dados. Da argumentação baseada em evidências, né? Exatamente. Defender processos criativos não é defender o lúdico. É lutar por aumentos expressivos de receita e dominância de mercado frente a concorrentes parados no tempo. E criar um imã irresistível para os melhores talentos. Muda completamente o tom da conversa nas reuniões de planejamento. O profissional não está mais pedindo permissão para tentar algo diferente. Ele está apresentando uma estratégia de crescimento sustentável amparada por histórico de mercado. Uma ferramenta poderosa na mão de qualquer profissional. Mas, antes de encerrarmos esta nossa exploração, quero resgatar aquela semente de dúvida que plantamos mais cedo. A questão das indústrias superregulamentadas. Isso. Vimos que as empresas inovadoras precisam do risco e tratam o erro como subproduto natural da descoberta. O lema de testar rápido e falhar rápido funcionou para software. Mas e onde a falha custa vidas? Exato.
Como indústrias onde as margens de erro são microscópicas podem sobreviver ao futuro. É o verdadeiro teste de fogo para a teoria. Como inovar intensamente sem cruzar a linha da segurança? Pensem em hospitais desenhando novos protocolos cirúrgicos ou usinas de energia. Nesses lugares, a falha não derruba suas ações. Então, como essas organizações colhem os benefícios extraordinários do dividendo criativo sem pagar o preço inaceitável da falha? Como ser radicalmente criativo num ambiente de controle absoluto? Fica o convite para que nossa audiência continue questionando esses limites. Foi sensacional desbravar essas mecânicas hoje. Um grande abraço para quem nos acompanhou. Continuem desafiando as velhas cartilhas e até o nosso próximo mergulho.